Olá, eu sou o Marcelo Santos e nesse vídeo de hoje eu vou demonstrar como que é o planejamento financeiro de uma agrofloresta, um projeto de 5.000 metros quadrados com foco em fruticultura. Então nós temos que começar definindo o seguinte: um bom projeto ele começa por uma boa elaboração do croquis. A escolha das espécies que você vai cultivar, quais espécies que vão continuar até o final do ciclo, o espaçamento, ou a utilização da área, tudo se fundamenta no croquis. Então eu vou mostrar para vocês aqui um croquis que eu elaborei. O foco dessa agrofloresta, como eu falei, que é uma área de 5.000 metros quadrados, é a fruticultura. Então até o final do projeto eu vou levar algumas frutíferas para produção. Então, para começar, para facilitar o desenho, eu criei um croquis de uma área que tem 100 metros de comprimento por 50 de largura, totalizando 5.000 metros quadrados. E não vou explicar a parte agronômica, eu vou dar apenas algumas dicas, mas o que eu fiz? Eu coloquei uma sequência de cultivo, então cada um desses símbolos aqui é um tipo de frutífera ou de uma árvore útil, né? Então, se vocês olharem do seu lado direito aqui, tem uma legendazinha. Bom, esse aqui é o croquis original, né? O primeiro croquis, que é o início da agrofloresta. Então, em cada linha dessa daqui, existem 66 plantas e são 9 linhas. Então, ao todo, são 594 plantas em meio hectare, em 5.000 metros quadrados. A partir dessa informação é que eu vou ver a quantidade de adubo que eu vou gastar e outras despesas. Mas antes de começar a fazer isso, eu vou mostrar para vocês a evolução dessa agrofloresta. Então, essa floresta aqui no momento zero, no momento do plantio. Aí, se você ver aqui, já no final do segundo ano, o que vai acontecer? No final do segundo ano, eu já vou acabar com as hortaliças, mas eu também já vou começar a fazer as podas, porque o mamão, por exemplo, ele produz bem no primeiro e segundo ano, passou disso, ele não produz mais. Então, vocês podem ver que tem uns espaços vazios aqui, que é exatamente o mamão que saiu. Então, você vai ter receita de mamão no primeiro e segundo ano. Então, a partir do terceiro ano, ele já não entra mais no planejamento. Beleza. Aí, eu faço uma próxima evolução dessa mesma agrofloresta para o quinto ano de cultivo. Por minha opção, eu optei por tirar as bananeiras. Quem quiser continuar por mais tempo, aí, como eu falei, eu não vou dar aula de agrofloresta aqui, eu não vou ensinar agronomia, estou explicando a parte de planejamento financeiro. É importante que o croquis seja elaborado com um profissional que trabalhe com agrofloresta, que tenha experiência em agrofloresta, seja ele um técnico agrícola, seja um engenheiro agrônomo, um engenheiro florestal, um biólogo, que tenha experiência, que tenha conhecimento para saber fazer os arranjos das árvores de forma que uma não tenha competição com a outra. Então, não é o meu objetivo aqui. Apesar de eu ter formação nessa área, eu não tenho tempo hábil para fazer isso. Então, o objetivo aqui, eu quero mostrar o planejamento financeiro e o que essas evoluções impactam no planejamento. Então, no meu modelo aqui, no meu desenho, no quinto ano, eu retiro todas as bananeiras e eu aproveito a biomassa delas na agrofloresta, é claro. Tudo que está sendo tirado aqui está sendo reciclado. Então, a partir, por exemplo, no sexto ano eu já não tenho a renda da bananeira. A partir do sexto ao 10º ano, eu tenho as goiabeiras aqui. Então, eu tenho a renda das goiabeiras até o 10º ano. A partir do 10º ano, acabou, não tem mais goiabeira. Então, do 11º ano ao 15º ano, eu só vou ter renda do limão, da manga. Se eu tiver um café no meio aqui, uma abelha, alguma coisa, disso. Não tem outra fonte de renda. Quando nós chegamos no final do meu planejamento aqui, no 15º ano, eu faço o corte do eucalipto para venda para madeireira, para a produção de toras de madeira, para móveis e outras coisas. Então, nós temos duas opções. Ou nós reiniciamos a agrofloresta, né? Tem as podas aqui, poda drástica e tudo, recomeça tudo, ou permanece só nisso aqui. Aí vai de cada um. Então, olhando mais de perto agora a agrofloresta. Entre uma planta e outra, existe um espaçamento de 1,5 metro. Em todas essas árvores que estão aqui no desenho, existe entre uma e outra um espaçamento de 1,5 metro. E depois vocês vão entender por que esse 1,5 metro é importante, porque isso vai dar espaço para algumas
frutíferas que vão ficar até o final do ciclo. Se vocês olharem aqui, entre uma linha e outra, existe um espaço. Existe uns 5 metros de distância daqui até aqui. Em todas essas linhas de cultivo, existe um espaçamento de 5 metros. O que eu coloquei no meu projeto? Isso é uma coisa minha. Nos 2 primeiros anos é possível você cultivar hortaliças nesse meio aqui, ó, e te gerar uma renda. Depois, conforme o sombreamento vai aumentando, não tem como. Passados esses 2 anos, o que você tem que fazer nessa área? Quais são as outras opções? Ou você usa essas áreas para colocar, por exemplo, colmeias de abelha, a produção de mel, ou você pode colocar, cultivar cogumelo, né, shiitake em tora, nesses espaços, ou você pode usar para a produção de biomassa, você pode plantar margaridão africano e outros adubos verdes que toleram um certo sombreamento. Ou, o que é mais recomendável, é você plantar nesse meio aqui café. Mas isso fica a cargo de cada um. Eu não fiz esse planejamento. Eu coloquei a minha produção nas entrelinhas nos 2 primeiros anos para hortaliças e depois fica para a produção de biomassa. É o meu planejamento. Aí cada um faz conforme achar conveniente. Para facilitar o raciocínio, eu coloquei as frutíferas numa mesma sequência. Vocês vão ver que eu vou fazer a evolução dessa agrofloresta ao longo dos anos, e isso impacta também nas receitas, nos recebimentos. Então a minha sequência vai ser basicamente eucalipto, mamão, manga, mamão, gliricídia, bananeira, limão Tahiti, goiabeira, e aí recomeça o ciclo. É sempre essa repetição. São sempre essas 7 árvores que vão estar. A sequência são sempre essas 7 árvores, sendo que o eucalipto, eu escolhi uma variedade para produção de madeira com 15 anos, então ele vai até o final do ciclo. Esse projeto que eu fiz aqui é um projeto de 15 anos. Então, o eucalipto para produção de madeira, ele vai permanecer durante todo o ciclo. A gliricídia é uma leguminosa arbórea muito utilizada na agricultura orgânica e na agroecologia para produção de biomassa, para produção de madeira. Então aqui eu coloquei a gliricídia como produção de biomassa. Então ela não vai ficar todo o ciclo. Por que eu disse que o planejamento financeiro de uma agrofloresta ela começa no croquis? Porque através da escolha das culturas que você vai ter, os espaçamentos, a quantidade de árvores que vai ter, que você vai determinar quanto de adubo você vai precisar, quanto de irrigação você vai precisar, quanto de poda, isso tudo impacta na parte financeira. Então, a partir do croquis, aquele croquis que eu mostrei para vocês, do inicial em diante, nós vamos iniciar agora realmente o planejamento financeiro. O que é importante você saber? Como eu falei, é importante você ter a ajuda de um engenheiro agrônomo, de um técnico agrícola, um técnico agropecuário, para que possa te ajudar a fazer o planejamento. Eu fiz algumas simulações aqui. Como eu falei, existem 594 plantas dentro da minha agrofloresta, do croquis original. Só que dessas 594 plantas, existe uma quantidade X de cada uma delas. Então eu coloquei, por exemplo, se você olhar no croquis lá de novo, eucalipto grandes são 9 plantas por linha, vezes 9 linhas, então tem 81 plantas. Mamão Havaí são 17 plantas por linha, vezes 9 linhas, 150 plantas. Manga, você tem que escolher variedades que têm um ciclo de produção diferente, precoce, intermediária, tardia. Nas frutíferas, em geral, você tem que procurar isso. Por que motivo? As frutíferas elas não produzem o ano inteiro, elas são sazonais, elas produzem em uma determinada época do ano. Só que existem variedades de frutíferas que elas foram selecionadas, então ela produz, ou ela produz mais cedo do que a safra, né, daquela cultura, ou ela produz no intermediário, né, de forma que você tem uma janela maior de meses, né? Por exemplo, se a safra dura 3 meses, com as variedades você consegue chegar aí a 6, 8 meses. Nunca vai ser 12 meses. Com exceção do limão Tahiti e da banana, que tem possibilidade de produzir o ano inteiro, todas as outras culturas elas são sazonais, elas têm uma época certa de produzir. Então, voltando ao raciocínio. Então, por exemplo, gliricídia, banana caturra, limão Tahiti, goiabeira,
todas elas têm 8 plantas e 9 linhas, totalizando 72 plantas de cada uma dessas aqui. E aí, somando todas as quantidades, eu tenho 594 árvores frutíferas e de produção de madeira. A partir dessas informações aqui, eu vou determinar qual é o meu custo com a compra das mudas. Por quê? Nós estamos falando de uma atividade comercial. Você não vai pegar e vai comprar na agropecuária do vizinho ou vai comprar no caminhão. Não, estou falando de algumas frutíferas aqui que vão durar 15 anos no seu projeto. Então você tem que comprar de um viveiro certificado que te dê garantia de produtividade. Você está dando um tiro no escuro, né? Se você não tem confiança da origem da genética das suas plantas, você pode ter um prejuízo muito grande lá no futuro. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar e vamos avaliar quanto que vai ser o custo de cada uma dessas mudas. Vocês podem ver aqui que, por exemplo, de eucalipto eu preciso de 81 mudas, 153 de mamão e assim por diante. Só que eu coloco sempre uma quantidade a mais por garantia. Por quê? Tem mudas que vão morrer naturalmente, tem mudas que vão ser atacadas por formiga e vão morrer, tem mudas que algum animal vai entrar, vai quebrar, vai morrer. Então, eu nunca compro a quantidade exata que eu preciso comprar mais para poder fazer a reposição. E o preço também aqui, se vocês verem aqui, por exemplo, o valor, se eu fosse comprar um milheiro de eucalipto, de muda de eucalipto, seria muito mais barato do que comprar 100 unidades. Então, você não vai conseguir um preço muito bom. Então, eu coloquei o preço que é mais praticado aqui na minha região. Então, por exemplo, eucalipto, R$ 2,88, mamão Havaí, R$ 2,50, manga, R$ 25, glericídia 5, banana 5, R$ 15, limão Tahiti 25, goiaba 25. É possível que você consiga mais barato? É possível. Só vou falar de novo. Fuja desses caminhões que vendem na beira da estrada. Fuja do comércio local. Procure um produtor de mudas certificados. A partir do momento que eu sei a quantidade de mudas que eu vou precisar, o que eu tenho que fazer agora? Determinar qual vai ser o tipo de adubação que eu vou usar. Por quê? Como eu já falei anteriormente, nós estamos falando de uma produção comercial. Então, eu não vou simplesmente pegar as minhas mudas que eu comprei, mudas caras, vou jogar na terra pura e vou deixar que a natureza faça a sua parte. É doideira. Você tem que usar uma adubação inicial, seja uma compostagem, seja uma cama de frango, seja um esterco bovino ou de ovelha e cabra, qualquer coisa que dê um aporte inicial de nutrientes para sua planta, para ela se desenvolver. Eu, particularmente, eu gosto muito de cama de frango. Por quê? De todos os estercos animais, é a que possui maior teor de nitrogênio e de fósforo. Então, o meu cálculo aqui, por exemplo, eu peguei, fiz uma tabelazinha aqui do lado que mostra, por exemplo, 1 litro de cama de frango tem mais ou menos 550 gramas de esterco. Se eu colocar 10 litros por planta, eu preciso de aproximadamente 5,5 quilos. Se eu multiplico isso por 594 plantas, dá mais ou menos 3.300 quilos de cama de frango. O que eu fiz? Jogo para cima sempre. Peguei a minha cama de frango, aqui nessa planilhazinha aqui, ó, 3,5 toneladas vezes R$500 a tonelada, R$1.750. Além disso, como eu falei, a gente vai fazer um negócio profissional, então eu vou aplicar calcário e termofosfato para fazer a correção do pH e uma adubação inicial. Por isso é importante o acompanhamento de um profissional. No meu projeto, eu estou levando em consideração o calcário dolomítico. Por quê? O calcário dolomítico ele é rico em cálcio e em magnésio. É essencial para o desenvolvimento da planta. Um PRNT por volta de 85%. E aí eu fiz o cálculo, só que eu não coloquei o cálculo aqui, né? Mas tem um cálculozinho, né, da quantidade que você coloca. Gastaria aí por volta de meia tonelada, se não me engano. Mas aí eu já computei uma quantidade também para os canteiros. Termofosfato é a mesma coisa, eu fiz o cálculo aqui, ó. Se eu colocar 300 gramas por cova, vezes 594 plantas, que são as árvores que vão ser plantadas, 179 quilos. Dividido por sacos de 40 quilos, dá 5 sacos. Então, a mesma coisa, ó. Termofosfato, 5 sacos, vezes R$185 o saco, R$925. Você vai precisar de horas de trator também, você não vai fazer isso no braço. Então, computei umas 4 horas para aração e gradagem
desses 5.000 metros quadrados, a área total. Por que eu estou colocando esse investimento inicial aqui? Como eu falei anteriormente, eu estou desenhando um projeto comercial. Você tem que imaginar que você está pegando 5.000 metros quadrados da sua área e ele vai ficar imobilizado durante 15 anos num projeto. Então você tem que fazer as coisas da melhor forma possível. Então o que eu recomendo? Se você tem a ideia de montar a agrofloresta, peça orientação profissional, como eu falei, e começa com antecedência. Por exemplo, entre janeiro e março do ano corrente lá, você faz a aração e gradagem de aplicação de calcário dessa área. Quando for mais ou menos final de março, abril, você já planta um adubo verde para a produção de biomassa na área toda, nos 5.000 metros quadrados, para a produção de biomassa. Para aí sim, quando chegar em outubro daquele mesmo ano, que estou falando com base na região sudeste, onde eu moro, que é onde começa o período da chuva. O período da chuva aqui começa de mais ou menos 15 de outubro até início de abril. Então, nessa janela é que você tem que estar com tudo preparado para plantar as suas mudas no solo. Você não vai plantar isso na época da seca, porque você vai ter que irrigar. Imagina você irrigar 594 plantas, passar o inverno inteiro irrigando. Então, seja profissional. Planta na época das águas. Planta a agrofloresta no período chuvoso. Então, com orientação do profissional, você vai saber disso. Então, se você quer começar no final do ano, você tem que começar já a planejar a sua agrofloresta e fazer as mobilizações o inicial desde o princípio do ano. Com base nessas informações iniciais, eu vou elaborar a minha planilha de investimento inicial. Então, como eu falei aqui anteriormente, para a área toda, incluindo a área que vai ser a horta e tudo, 5.000 metros quadrados, os cálculos que eu fiz aqui, eu precisaria de mais ou menos 1,5 toneladas de calcário dolomítico. Isso está por volta de R$1.000 na minha região. Termofosfato, eu já tenho o valor aqui, ó, 925. Sementes de adubo verde de inverno, R$700. Mudas de hortaliça, R$400. Mudas de eucalipto, R$288, que eu já tirei da tabela do lado aqui. Somei todas as outras mudas, então deu R$8.500. Aí eu tenho que computar também. Você tem que imaginar que você não vai conseguir fazer isso tudo sozinho. Então eu computei aqui a diária de mais ou menos umas 3 pessoas para poder ajudar a fazer. Então, diárias de plantio, adubo verde, R$500, diária para plantio de árvores, R$2.500, diárias para montagem de canteiros, R$2.500, cama de frango para as árvores, R$1.750. Aí eu coloquei mais algumas toneladas aqui para os canteiros, R$5.000. Você tem que montar um sistema de irrigação para as suas hortaliças, mesmo que seja uma irrigação por aspersão, então eu coloquei mais ou menos R$10.000. Diárias para as podas de condução do primeiro ano, R$1.500. Insumos para confecção de um bocache e as horas do trator que já estava aqui, né? Já transportei para cá. Além disso, eu coloquei por minha conta, se o projeto fosse meu, se eu fosse iniciar, eu já compraria um motocultivador a diesel nacional, onde você saiba onde tem a manutenção. Eu recomendo, não estou ganhando nada para isso aqui, mas é uma marca que eu conheço, eu acho muito boa. Um tratorito motocultivador 10E1500 da empresa Branco, ela custa por volta de R$13.000. Uma carreta para poder acoplar nesse motocultivador, mais ou menos R$10.000. E uma roçadeira postal a gasolina, R$2.000. Por que isso aqui é importante? Você tem que pensar que você vai ter que transportar esterco para a área, por causa da horta. Você vai ter que colher suas frutas. E com você tendo um motocultivador com uma carretinha, você faz isso na maior tranquilidade. Você vai usar seu carro para poder ficar entrando e transportando as coisas. Se você tem um caminhãozinho, uma caminhonete, é outra história. Eu estou computando aqui alguém que nunca produziu nada, que está montando um projeto de agrofloresta do zero, que não tem conhecimento. Então, já estou dando a dica para facilitar a tua vida. Aí tá, nós chegamos a essa conclusão, nós vamos partir para a próxima fase, que é a previsão. Então, até aqui, eu já sei que no meu desenho, não estou dizendo que isso aqui não é receita de bolo, eu sempre falo isso. Eu estou mostrando a minha realidade. Cada propriedade é um universo único. Se você tem mão de obra disponível, já tem um funcionário, eu vou aproveitar e vou usar funcionário.
economiza na contratação de pessoas de fora. Ah, não, a minha família é muito animada, nós vamos fazer um mutirão, então eu não vou gastar com mão de obra externa. Ótimo, ideal. Só que você tem que pensar que é uma área grande, são 5 mil metros quadrados. A hortaliça, ela exige cuidado praticamente diário, então você não vai poder principalmente abandonar para lá, né? Até porque na época da colheita, diariamente você vai ter que colher. Então, você tem que fazer um planejamento muito bom inicial para não ter um prejuízo. Então, contar com tudo que você vai precisar. Então, parece exagerado R$ 62.163, mas para mim a realidade não é. Suponhamos que eu tivesse uma propriedade, eu não tenho mão de obra, eu não tenho equipamento, eu quero montar uma agrofloresta para poder ter uma vida digna, né? Produzindo hortaliças, produzindo alimentos, eu vou precisar disso tudo. Então, você já começa sabendo que você tem que ter 62 mil para investir. Mas existem realidades diferentes. Tem lugares que a pessoa já tem os equipamentos, ou se não se for um assentamento da reforma agrária, o próprio INCRA já disponibiliza um tratorito. Então, isso aqui não é receita de bolo, é a minha realidade. Isso aqui se fosse o meu caso, mas para outra pessoa pode ser diferente. Então, nós vamos partir agora para o planejamento ao longo dos 15 anos. E é fundamental, porque é com base nessas informações que eu vou colocar aqui, é que eu vou saber se lá no final vai ser viável ou não montar esse projeto. Então, o que nós fazemos? Nós vamos trazer a realidade daqueles croquis para esse momento. Por quê? Como eu falei lá, ao longo dos anos, eu vou tirando algumas culturas. Então, por exemplo, o que eu vou ter de receita no primeiro e segundo ano? Mamão e banana. As outras culturas, as outras frutíferas, geralmente elas começam a produzir, quando elas são enxertadas, elas começam a produzir a partir do terceiro ano com a produção baixa, muito aquém do seu potencial total. No quarto ano sobe um pouco e quando chega no quinto ano, ela chega na produção total e estabiliza até o final do ciclo. Uma outra coisa que é importante, existe o potencial máximo de produção e o potencial mínimo de produção. O que eu quero dizer com isso? Se você não entrar com irrigação, não entrar com adubação, não entrar com uma poda constante, não vem querer que a planta venha produzir no seu potencial máximo. Sem água, a planta não produz. É fora da realidade. Então é interessante, mesmo essas frutíferas aqui, você ter um sistema de gotejamento para poder ajudar, entendeu? É fundamental. No período das águas você não precisa, mas nos outros meses é fundamental para o crescimento da planta. Então, isso tudo tem que estar planejado, entendeu? Então, o que eu tenho de produção? No primeiro e segundo ano. O mamão vai produzir já no primeiro ano, a banana eu vou colocar a partir do segundo. Pode acontecer de produzir no primeiro? Pode. Não tem problema nenhum. Mas eu prefiro ter precaução. Então, se eu tenho 17 plantas por linha, vezes 9 linhas, vezes 25 quilos por cada planta, eu tenho no primeiro e no segundo ano 3.825 quilos de mamão para comercializar. 3.825 quilos no primeiro ano, 3.825 no segundo ano. Banana caturra, 8 plantas por linha, vezes 9 linhas, vezes 30 quilos de produção, eu tenho 2.160 quilos para vender a partir do segundo ano. E o mamão sai no final do segundo ano, acabou o ciclo dele, ele é cortado e a partir do terceiro ano já não tem mais receita de venda de mamão. Mas eu tenho as outras frutas que começam a produzir a partir do terceiro ano. Então, a banana caturra, ela continua com os 2.160 quilos, né, de banana. A manga começa a produzir com a baixa produtividade, então 8 plantas, vezes 9 linhas, vezes 10 quilos, 720 quilos de manga. Limão Tahiti começa a produzir também, tem 8 plantas por linha, vezes 9 linhas, vezes 12 quilos por planta, 864 quilos. Goiaba, 8 plantas por linha, vezes 9 linhas, vezes 20 quilos de produção, 1.440 quilos de goiaba. E isso vai até mais ou menos o quinto ano. No quarto ano, como eu falei, essas culturas elas já começam a aumentar a produção. Então, por exemplo, a banana caturra, que produzia 30 quilos, pode produzir 35 quilos. Então, sobe para 2.520 quilos. Manga, que produzia 10 quilos no terceiro ano, a parte do quarto e no quinto ano, começa a produzir 40 quilos. Então, o seu total são dos 2.880 quilos de manga.
Limão Tahiti, que produzia 12 quilos, já começa a produzir 25 quilos no quarto e quinto ano, já vai para 1.800 quilos. A goiaba, que produzia 20 quilos, ela dobra, pode produzir 40 quilos, então já são 2.880 quilos. E assim a sua agrofloresta vai evoluindo. No meu desenho, que eu falei, no quinto ano, no final do quinto ano, eu corto a banana para a produção de biomassa para abrir espaço para as outras culturas. Então, a partir do sexto ao 10º ano, eu só tenho manga, limão, Tahiti e goiaba. Então, o que vai acontecer? A minha manga, que produzia 40 quilos, a partir do sexto ano, com a irrigação, poda, adubação, ela vai produzir 100 quilos, vai pular de 40 para 100 quilos. Então, eu já tenho um total de 7.200 quilos para comercializar entre o sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º ano. A meu limão Tahiti aumenta a produção também de 25 para 40 quilos por planta, então já são 2.880 quilos. A minha goiaba aumenta essa produção também, não aumenta muito, para os 45 quilos, então já vai para 3.240 quilos. Então, até o 10º ano eu tenho as goiabeiras aqui, então eu tenho a renda das goiabeiras até o 10º ano. A partir do 10º ano, acabou, não tem mais goiabeira. Então, do 11º ano ao 15º ano, eu só vou ter renda do limão, da manga, se eu tiver um café no meio aqui, uma abelha, alguma coisa, disso, não tem outra fonte de renda. E quando nós chegamos no final do meu planejamento aqui, no 15º ano aqui, eu faço o corte do eucalipto para venda para madeireira, para a produção de toras de madeira, para móveis e outras coisas. Então, nós temos duas opções. Ou nós reiniciamos a agrofloresta, né? Tem as podas aqui, poda drástica e tudo, recomeça tudo, ou permanece só nisso aqui. Aí vai de cada um. Tá, nós chegamos à conclusão das quantidades de produção de cada frutífera e dos ciclos dela, certo? Aí a gente cai no seguinte raciocínio. Nem todo mundo tem capacidade de vender essas quantidades todas no varejo. Isso é uma coisa que ninguém fala. O produzir é tranquilo. Você com a técnica, com o tempo, você pega a manha. Mas o comercializar é um outro nível. Você imagina o que é comercializar 3.825 quilos no varejo. Quando eu digo varejo, eu digo venda direta ao consumidor. Seja entrega na casa do cliente, seja na feira livre. Você imagina você vender 3.000 quilos de mamão. Não é fácil. Você tem que ter uma logística muito, muito, muito boa. E é importante ter um conhecimento muito bom de marketing também, de outras técnicas. Por quê? Logística, para justificar você conseguir vender para o consumidor final, que é o melhor. Você chega a ganhar 3, 4 vezes o que um atacadista pagaria. Então, você vai ver que o meu planejamento é sempre dividido por venda no varejo e venda atacado. O que é a venda no atacado? A venda do atacado é você vender para outro comércio. Pode ser um hortifruti, pode ser um supermercado, pode ser o Ceasa. Então, quer dizer, outras pessoas vão ser responsáveis por poder comercializar esses produtos. Só que, em contrapartida, o valor que é pago é inferior ao valor da venda direto no varejo, direto ao consumidor. Então, o que eu fiz? Eu peguei, na minha região aqui, qual que é o preço médio que é pago por essas frutas, tanto no varejo quanto no atacado, né? No atacado, eu usei como referência a tabela do Ceasa de contagem. E lá tem a média, né, de quando foi comercializado essas frutas nos meses de 2026, e lá tem uma média. Então, eu usei como referência isso. Então, vamos voltar ao nosso raciocínio. Então, eu sei que eu tenho para comercializar 3.825 quilos de mamão. Vamos ser muito legal, muito assim, gente boa, e considerar que você consiga vender 300 quilos no varejo. Mais uma vez, venda varejo direto ao consumidor, seja de porta em porta, seja no mercado, na feirinha, né? Uma feirinha de semana, de final de semana, que o preço é bem melhor. Então, se eu vender 300 quilos a R$12 no primeiro ano, eu tenho R$3.600. O restante dos 3.825 quilos, obrigatoriamente eu tenho que vender para o Ceasa, supermercado. Então, é o preço que o Ceasa está pagando. Então, o restante, R$19.951. Esses valores aqui, depois eu vou colocar em uma outra tabela.
Segundo ano, a mesma coisa, como eu falei, é primeiro e segundo ano. Só que aí no segundo ano eu já tenho a banana. Então a banana aqui no segundo ano, eu tenho 2.160 quilos para vender. Mais uma vez, suponhamos que eu consiga vender 300 quilos no varejo no ano, vezes R$ 7, R$ 2.100, e o restante dos 2.160, 1.860, eu vou vender direto no atacado, que seria R$ 4.110. E assim por diante. Eu fui fazendo essa mesma projeção para todas as culturas. Né? Você vai ver todas as culturas que produzem fruta, é claro. Né? A glericídia e o eucalipto, a produção de madeira não tem nada a ver. Estou dizendo aqui que te dá retorno imediato. Então, a partir do terceiro ano, o que eu fiz? A mesma coisa. A banana já aumentou, aí eu fui colocando os valores aqui e esse planejamento tem que ser feito dessa forma, entendeu? Conforme vai saindo uma cultura, você vai tirando do planejamento. Vocês podem ver aqui, ó, que a partir do terceiro ano já não tem mais mamão. Aí, a partir aqui, ó, o último ano que eu tive banana foi o quinto ano. Então, do quinto ao 10º ano, a banana já saiu. E daqui para frente é a mesma coisa. Do 10º ano ao 15º ano, eu já tirei a goiaba. Exatamente daquela forma que está lá no croquis. Então você tem que fazer essas projeções. Conforme a sua agrofloresta, você vai cortando as árvores frutíferas, você tem que tirar do planejamento também a receita que ela teria correspondente. Então, vamos ver aqui a previsão de receitas. No primeiro e segundo ano, como eu falei, no meu projeto, eu teria a possibilidade de produção de hortaliças. Simulei um valor de 50 mil no primeiro ano e 5 mil no segundo ano de hortaliças, levando em consideração vários ciclos, né? Ao longo do ano, dependendo, por exemplo, se eu for trabalhar com alface, é um ciclo de mais ou menos 60 dias no canteiro, então você tem que fazer o planejamento, você tem de 6 a 8 ciclos ao longo do ano, e dependendo do valor que você vai vender, vai te dar um faturamento X. Então tá aqui. No primeiro ano eu tenho venda de hortaliças, no segundo ano também. Vou ter receita de venda de mamão Havaí no varejo, mamão Havaí no atacado. Segundo ano, mesma coisa, vou ter venda de hortaliça, venda de mamão Havaí no varejo e no atacado, e tenho a venda da banana no varejo e no atacado. E aí você vai compondo, ano a ano, o seu planejamento financeiro. Conforme você vai vendo lá, conforme a agrofloresta evolui, a sua receita aumenta ou diminui também, isso aí você vai ver. Então você vai vendo aqui, ó, conforme vai crescendo, eu vou tirando, conforme eu vou tirando as culturas, eu vou desconsiderando o que ela me daria de retorno. E aí eu coloquei algumas coisas a mais aqui. Então, por exemplo, no final do meu ciclo, eu computei que eu teria aproximadamente 97 metros cúbicos de madeira, que me dá uma receita de R$ 14.550 de venda de madeira. Isso eu estou falando o madeireiro indo lá e cortando a madeira e ele transportando, tendo todo o trabalho. Então o preço é muito menor pago. Se você tiver condição de cortar e transportar, o valor quase dobra. Mas isso não é realidade para todo mundo. Nem todo mundo tem capacidade ou estrutura para poder cortar o eucalipto e transportar. Então eu coloquei como se o dono da madeireira fosse lá buscar o eucalipto na propriedade aos 15 anos. Coloquei também a venda dos equipamentos. Como eu coloquei lá o motocultivador, a motosserra, o tratorito, essas coisas todas elas vão se desgastando com o tempo. Então, eu vou te mostrar aí nas despesas que eu coloco um valor referente à manutenção, mas o ideal é que a cada 5 anos você se desfaça desse equipamento, venda mais barato esse equipamento. Por quê? Na contabilidade, eu sou da área de contabilidade, a gente chama o termo depreciação, que é o desgaste do equipamento. Se você comprou por 10 mil, dali a 5, 10 anos, o valor dele não é mais 10 mil, é 2.500, 3 mil, porque ele vai desgastando, vai se depreciando ao longo dos anos. Então, mas para uma pessoa com produção pequena, isso não impacta em nada. Então eu coloquei também aqui venda de motosserra e tratorito usado a cada 5 anos. E aí, a cada 5 anos, você vai comprar um equipamento novo. Tá. Então, com isso, nós acabamos a nossa previsão de receitas. Você vai ver que nos 2 primeiros anos vai ser um valor alto por causa das hortaliças, e depois existe uma tendência de um crescimento leve, mas conforme vai tirando algumas hortaliças também, o valor vai caindo. Isso é a realidade. Se você tem na entrelinha ali o plantio de um café,
se você tem uma outra cultura, você pode, isso entra também nesse planejamento aqui e acaba agregando valor. Eu recomendo muito isso. Eu gosto muito da apicultura. Então, ter uma produção de mel numa área dessa aqui é uma maravilha. Flor você tem. E você tem uma renda extra. Aí, da mesma forma que você faz a previsão das suas receitas, você tem que fazer a previsão das suas despesas ano a ano. Então, eu computei aqui mão de obra externa para poda, roçagem e colheita. Estou contando aqui com a realidade de uma pessoa que não tem mão de obra familiar para poder ajudar. Então, eu coloquei aqui, ó, 10 mil, 7 por causa da horta, porque você tem canteiro, né? 10 mil nos 2 primeiros anos, porque você tem manejo de hortaliça, tem colheita e tal. Aí do terceiro ao 7º ano, como acabou a hortaliça, vai ficar concentrado só em poda, basicamente colheita. Então eu joguei uns 7 mil. Só que, com o passar dos anos, a agrofloresta ela vai evoluindo. É como se fosse uma floresta realmente. As árvores vão crescendo, vão ficando maiores, mais fortes. Então a poda aumenta. Então eu coloquei 10 mil aqui, do 8º ano até o 15º ano. Coloquei também a compra de 2 motosserras de gasolina no primeiro ano, R$10.000. No final do primeiro ano, já para te ajudar a fazer as podas. Mesma coisa, a cada 5 anos, no caso, a cada 5 anos você compra uma motosserra nova, 2 motosserras, e vende as velhas. Além disso, eu coloquei alguns valores aqui referente a manutenção de máquinas e equipamentos. Você não vai simplesmente usar esse tratorito, essa roçadeira, a motosserra e não vai dar manutenção. A cada ano você tem que dar manutenção, então, senão você tem que computar um gasto anual com a manutenção com esses equipamentos, troca de peças. Coloquei um valor até baixo aqui, não pode ser mais. Combustível, coloquei uso interno e externo. Combustível tanto para você fazer essas máquinas trabalharem, funcionarem dentro da agrofloresta, quanto também para você sair, comprar um insumo para fazer uma venda. Então eu computei um valor de mais ou menos 2 mil por cada ano aqui até o final do ciclo. Eu coloquei um valor também de frete, pode ser que não precise, mas eu por segurança coloquei. O que seria esse frete? Vamos supor que você não tem uma caminhonete, não tem um caminhãozinho, não tem um trator que consiga levar essas frutas colhidas até um comprador. Então você pagaria o frete de um caminhão para poder levar até o Ceasa, por exemplo. Pode ser muito mais do que isso? Pode ser. Além disso, também eu coloquei uma remuneração para o produtor, porque o produtor não pode trabalhar de graça. Essa agrofloresta é uma das atividades da sua propriedade, mas na realidade existem outras atividades. O cara vai ter a agrofloresta, mas o cara vai ter uma apicultura, o cara vai ter uma piscicultura, o cara vai ter uma horta, o cara vai ter uma bovinocultura de leite. Então, cada uma dessas atividades, ela tem que pagar parte do salário do produtor. Então, eu computei algumas horas aqui. Então, se tiver aqui na remuneração do produtor, o que eu fiz aqui? Eu peguei um valor aproximado. Pode ser muito mais do que isso, pode ser menos, isso aí depende da realidade de cada um. Então, eu coloquei aqui um custo. Como é que eu vou saber qual que é o custo a remuneração do meu produtor? O que ele precisa para viver? Ele precisa de R$2.000 para sobreviver, ele precisa para fazer a manutenção do carro dele todo mês de R$500, luz, água, telefone R$400, vestuário R$500 e outras despesas. Isso aqui é só um exemplo. Então, vamos supor que esse produtor ele precisa para sobreviver de R$3.400. Essa remuneração vai vir de toda a agrofloresta? Claro que não. Então, por isso que nós vamos fazer as contas para saber quanto que a agrofloresta contribui com o salário do produtor. Então, se eu jogar aqui R$3.400, a remuneração base dele, suponhamos que ele trabalhe de segunda a sábado, 26 dias. Esses R$3.400 dividido por 26 dias dá R$130,77 por mês. Então, o custo no primeiro e segundo ano seria de mais ou menos 23 mil por ano. Por que motivo? Se eu pegar R$130 por dia dele, vamos supor que no princípio, como tem horta, está implantando, dá mais trabalho, ele tem que se dedicar literalmente 15 dias do mês, 8 horas por dia para a agrofloresta. E se você multiplicar isso durante 12 meses, dá 23 mil. Então, do terceiro ao 10º ano, já vai começar a entrar algumas culturas, mas vai começar a sair outras. Então, vamos supor, a mesma coisa.
R$ 130 por diária dele. Vamos supor que, como não tem mais a horta, ele, durante o mês, ele precisa ficar 10 dias exclusivamente para agrofloresta. Vezes 12 meses, 15 mil. Então, do terceiro ao 10º ano, o custo anual da remuneração dele é 15 mil. Como eu falei, o resto da remuneração dele vem das outras atividades da propriedade. E quando pegamos aqui do 11º ao 15º ano, que já tirou algumas frutíferas, diminui a quantidade de tempo que ele vai se dedicar exclusivamente a essa atividade. Então, suponhamos que ele vai ficar por mês lá 6 dias fixo. É claro que eu não estou contando que são dias sequenciais. Vamos supor, ele fica 2 horas num dia, 3 horas no outro, mais 4, já deu 7 horas, deu um dia, uma semana. Entendeu? Assim, dessa forma, não é batendo cartão. Então, o custo dele anual seria R$ 9.415,38. Então, voltando para lá, isso tem que entrar aqui também. A remuneração do produtor ele tem que entrar. Todos aqueles valores entram e compõem qual que vai ser o custo da minha agrofloresta. Então, o custo da minha agrofloresta no primeiro ano foi R$ 48.536, caiu para 39 mil e pouquinho no segundo, 28 no terceiro, e assim sucessivamente durante 15 anos. Esse valor, como eu falei, cada propriedade é uma história diferente, uma realidade diferente. Você pode ter 5 propriedades rurais, uma do lado da outra, todas vizinhas, com a mesma atividade. O custo interno de cada uma delas é diferente uma das outras. Por quê? O fornecedor de insumos é diferente, a mão de obra não é a mesma, né? Não tem a mesma necessidade, a família entra ajudando mais e tal. Então, não tem como, você não pode considerar nem seu vizinho, imagina uma propriedade de outro estado. Então, isso é um projeto, eu estou mostrando um caminho. O ideal é você fazer isso aqui. Aí, com base nisso aqui, nós vamos chegar à parte final, que é a parte da análise de viabilidade financeira do projeto, que vai definir se esse projeto vale a pena ou não ser implantado. Essa aqui é a parte final do meu projeto. É aqui que eu vou saber qual que é a realidade, se esse projeto vale a pena você montar ele ou não. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos que determinar uma taxa mínima de atratividade. O que é a taxa mínima de atratividade? É uma taxa que eu estipulo no meu projeto e eu só aceito implementar o projeto se o retorno seja o mínimo, a taxa mínima de atratividade, a TMA. O que se usa geralmente? Se usa geralmente a Selic como referencial, que é um valor que ele acaba... eu vou explicar de forma mais simples. É a forma que a gente usa para poder determinar o impacto sobre o orçamento. É mais ou menos isso. Eu não vou entrar em detalhe técnico aqui. Além disso, você pode atribuir um prêmio também. O que é um prêmio? Os projetos, geralmente têm um grau de risco. Se tem um baixo risco, eu atribuo um percentual em cima daquilo ali. Então, por exemplo, se o projeto é de baixo risco, eu boto de 1 a 4%. Se é de médio risco, eu coloco de 5 a 10%. Se é de alto risco, eu coloco acima de 10%. No meu caso, eu estipulei 5% porque é um projeto de 15 anos. Então, muita coisa pode acontecer. O setor agropecuário ele não é valorizado, mas ele é um setor que ele move o Brasil. E ele sofre ataques de todos os lados. O clima é inconstante. Uma hora está geando, outra hora está chovendo, outra hora está com seca. Então, isso é um risco. Então, eu peguei a Selic, atribuí 5% de prêmio. Então, a minha TMA, a minha taxa mínima de atratividade, ficou em 19,50%. Eu só invisto nesse projeto se ela me der no mínimo esse valor. Então, vamos partir para a próxima parte. A gente tem que levar em consideração também se eu fosse fazer um investimento diferente. Se porventura eu fosse pegar aquele investimento inicial lá que a gente fez e fosse aplicar na caderneta de poupança durante 15 anos, na taxa da poupança, quanto que me retornaria? Então, se eu pegasse R$ 63.163, que é o meu investimento inicial, durante 15 anos, vezes a taxa da poupança, no final de 15 anos eu receberia R$ 152.536,98. Se eu deduzir desse valor, o valor do investimento inicial, eu teria um ganho, um lucro de R$ 90.373,98. Isso é importante para a minha tomada de decisão.
Agora, a próxima parte que nós vamos fazer é o quê? Montar um fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? Eu vou pegar tudo aquilo que eu projetei de receita a cada ano e o que eu projetei de despesa, de saída a cada ano e vou tirar, vou deduzir da entrada, vou deduzir a saída e vai me dar um saldo. Isso é como se fosse um caixa, né, anual. Então, todos os valores que estão lá na aba previsão eu joguei para cá. Tá tudo aqui. Saída, mesma coisa. E aí, se eu deduzo, por exemplo, no primeiro ano, se eu tenho um gasto de 48 mil e deduzo 73.551, então eu tenho um saldo, né, de fluxo de 25 mil. E isso vai se acumulando ao longo dos anos. Então, com base nessas informações, eu vou sabendo, eu vou tomar a decisão do que eu vou fazer. Eu deixei de propósito acontecer aqui, no terceiro ano, vocês podem ver que está dando um saldo negativo. Quer dizer o quê? Que as minhas despesas naquele ano estão sendo superiores à minha receita, que no terceiro ano. E mesmo com o saldo que sobrou do segundo ano, eu ainda vou ficar com saldo negativo, que eu teria que tirar de outra atividade. Então isso abre o meu olho para o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me esforçar ou para diminuir meus custos nos 3 primeiros anos, ou se não, vender maior quantidade no varejo. É importante isso. Eu já deixei de propósito. Se eu pegar e for somando os saldos de cada ano com o saldo do ano anterior, no final do projeto, esse projeto está me dando um retorno de 246.377. Isso é um bom sinal, porque se vocês compararem aqui, ó, 246 mil, em contrapartida aos 152 mil se eu fosse fazer um investimento na caderneta de poupança, está valendo muito mais a pena montar a agrofloresta, porque eu tenho mais de 90 mil reais de lucro em comparação se eu fosse aplicar o investimento inicial na caderneta de poupança. Então, nessa comparação aqui, vale mais a pena eu pegar o investimento inicial e criar minha agrofloresta e aí começar a gerar valor, entendeu? Do que simplesmente deixar o dinheiro guardado na caderneta de poupança. E a partir daí, nós vamos fazer as outras análises que são importantes. A gente tem que levar em consideração o seguinte: o dinheiro ele não mantém o poder de compra linear com o passar dos anos. Como assim? O poder de compra do dinheiro ele diminui com o passar dos anos. A inflação ela corrói o poder de compra do dinheiro. Então, se eu for trazer esse valor de 246 mil daqui a 15 anos, for trazer para hoje, levando em consideração a minha TMA, é como se esses 246 mil conseguisse comprar hoje o correspondente a 39.358,28. Por quê? Como eu falei, isso vai sendo corroído com o passar dos anos. A inflação ela vai tirando a capacidade de compra. Mesmo assim, ainda vale a pena, porque está dando um saldo positivo, né? A sua VPL, valor presente líquido, está dando positivo. Então, é favorável de aplicar. Outra coisa importante, quando eu avalio os meus fluxos de caixa aqui, eu descubro que esse projeto está me dando um retorno de 34,74% de TI, taxa interna de retorno. Então está muito bom. Você lembra que eu falei que eu só investiria se a minha TMA fosse 19,5? E está dando mais de 13% de TIR acima da TMA? Então, isso é viável também. Além disso, o meu índice de lucratividade está dando 1,63 reais. O que quer dizer isso? Esse projeto ele está pagando todo o investimento inicial que eu fiz e ainda está me dando um retorno de 63 centavos em cima de cada real investido. Na prática é assim, a cada R$1 que eu investi, o projeto me pagou esse R$1, então zerou, e eu ainda estou ganhando 63 centavos em cima de cada real. Então está muito bom. Então, num contexto geral, esse projeto ele é viável, né? Vale a pena investir